sobre o tricolor paulista, beleza? Lucas Moura não vai jogar a última rodada do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Flamengo no Morumbi. O exame que ele fez não ter detectado nenhuma lesão, não vai ter condições de jogar essa partida contra o Flamengo. A renovação de contrato, claro, já está em andamento. O São Paulo oferece um contrato de 3 temporadas, ainda há um caminho, diria para vocês que longo a ser percorrido, mas há otimismo dos dois lados. O presidente Júlio Casares, inclusive, se não tiver nenhuma proposta, já vai ser algo mais fácil, mas se tiver uma proposta assim financeira, principalmente de países árabes ou de MLS, fica difícil de cobrir, mas até agora não houve nada nesse sentido. Então o São Paulo conta muito com o que ele viveu em 2023, o carinho da torcida, as conquistas e tudo mais, para convencer a família e aceitar esse contrato que o São Paulo está propondo de 3 temporadas. E aí a questão financeira seria o outro detalhe que o São Paulo teria que discutir com o Lucas Moura e, claro, evidentemente, ao término desse Campeonato Brasileiro, que é a partir da quinta-feira. Beleza? Há otimismo dos dois lados. E eu diria para vocês que hoje essa renovação de contrato deve acontecer. Sobre a barca que o meu amigo Eduardo Rodrigues publicou, né, de jogadores que devem sair do São Paulo, a gente já vem falando aqui no canal que o Jackson Mendes não vai ficar, que o David não vai ficar, que o Alexandre Pato não vai ficar. O Luan é outro jogador que não deve permanecer no São Paulo, mas o que me disseram foi que ele não está numa lista de dispensa, e sim é um jogador que está para fazer negócio. Poxa, André, mas é a mesma coisa de uma lista de dispensa. Não é um jogador que, por exemplo, se o São Paulo começar a temporada de 24 e não tiver uma proposta para o Luan, ele vai ser relacionado. Foi o que me disseram, né? Ele estaria treinando com um grupo, não estaria num grupo separado, fora dos planos do Dorival Júnior. É claro que se vier uma proposta boa, é claro que se o jogador chegar com uma proposta, o São Paulo não vai fazer força, não vai segurar. Então, assim, é um jogador que está negociável, é diferente. Então me falaram que o Luan, se chegar uma proposta, ele não fica, mas é diferente de estar numa lista de dispensa, como por exemplo está sendo dispensado o Pato, que não vai renovar o contrato, Jackson Mendes, que não vai ficar, aquela coisa toda. O Luan, o São Paulo trata como um ativo um pouco diferente. Outra questão, falaram de Lautaro, daquele jogador do Independiente Del Valle, né, que o São Paulo inclusive jogou a final da Copa Sul-Americana. Esse time, Independiente Del Valle, tem um centroavante bom, o Lautaro e tal, né, um jornalista chegou a falar do interesse do São Paulo, me garantiram que não há qualquer interesse do São Paulo nesse jogador, Lautaro Dias. Pelo valor, para ser uma alternativa ao Caleri, não faria sentido. Então esse jogador do Independiente Del Valle, você pode riscar aí da sua lista de sonhos, torcedor de São Paulo, que não deve acontecer. Esse vídeo do rompimento, do fim do vínculo do São Paulo com a Adidas e do novo vínculo agora do tricolor paulista com a New Balance, a nova fornecedora de materiais esportivos do São Paulo. Bora trazer então aqui um panorama em geral de como que foi essa conversa e de como que o São Paulo sai da Adidas para ir para a New Balance agora e quais são os detalhes desse acordo. São Paulo e Adidas iniciaram essa parceria em 2018 e tem agora contrato até o final desse ano de 2023, São Paulo que vinha da Under Armour em 2018 e assinou o contrato com a Adidas. Esse contrato não vai ser renovado, as partes tiveram ali divergências e optaram por encerrar esse vínculo, porque o São Paulo entende que a Adidas não dá aquela atenção especial ao clube. Já foi feita uma nota oficial divulgada que confirma o fim do vínculo de São Paulo com a Adidas, e aí começaram a vir propostas para o São Paulo. Uma delas foi a da Volt, eu trouxe isso no site do Arquibancada Tricolor, vou deixar o link aqui da matéria. A Volt é uma nova fornecedora nacional também, que ofertou para o São Paulo até valores acima da Adidas, mas a Volt não podia ofertar algo que a New Balance ofertou e que prendeu muito São Paulo, que é exclusividade em território nacional. A Volt faz outros clubes menores, né, e queria ousar, teve essa proposta enviada ao São Paulo, que o São Paulo recusou, e aí veio a New Balance, entrou a New Balance em meio a esse rolo todo, com uma oferta para o São Paulo de 3 anos de contrato. Essa oferta foi aceita, já está tudo verbalmente certo entre São Paulo e New Balance, e a partir do ano que vem, a New Balance passa a ser a fornecedora oficial de materiais esportivos para o São Paulo Futebol Clube. Então bora entrar em detalhes em relação a esse acordo. Vocês viram que eu falei que o São Paulo queria exclusividade, e aí você tá ouvindo e falando, cara, mas a New Balance não é a do Bragantino, não tem vínculo com o Bragantino, e de fato tem. O que a New Balance ofereceu ao São Paulo é 2 anos de exclusividade em território nacional. Então, o fato é,
eles têm contrato com o Bragantino até o final de 2024. Se não for interrompido antes esse vínculo, em 2025 e 2026, o São Paulo vai ser uma marca exclusiva da New Balance. Vai ser um clube com a marca exclusiva, tendo a New Balance como a fornecedora exclusiva de materiais esportivos. Outro ponto que o São Paulo criticava muito com a Adidas e que conseguiu bater com a New Balance é em relação à criação de materiais de camisas autênticas ao clube, que tenham autenticidade na criação de conteúdos novos, de camisas novas, né, as terceiras camisas comemorativas e exclusivas ao clube. O que a Adidas fazia bastante era pegar o mesmo layout para o Flamengo, para o São Paulo, para outros clubes e só replicar, só tirar o logo, mudar o logo. Então, para o São Paulo, isso ficava meio ruim, porque não passava a ideia de ser algo exclusivo do clube. Era algo muito em geral, algo muito genérico ao São Paulo. Em cima desse problema, o que o São Paulo acertou com a New Balance é uma criação mais exclusiva de novas camisas, de camisas comemorativas, bem armadas, mais bem planejadas pela marca, e aí o São Paulo vai ter camisas comemorativas. O que eu ouvi é que vai ter uma em relação à moeda cá em pé, lembra do São Paulo, que ficou bem bonito pelo que me falaram. Então, a New Balance já apresentou ao São Paulo alguns modelos exclusivos para começarem a ser circulados em 2024, quando a marca oficialmente assume a parceria com o clube. Um outro ponto que chateava bastante o São Paulo era a falta de carinho na entrega para as lojas do clube da Adidas, né? Muitas lojas se queixam de que a Adidas atrasa a entrega, de que a Adidas não entregava e eles não conseguiam vender esses materiais para a torcida do São Paulo. Com a New Balance foi feito esse acordo também mais bem amarrado, asseguraram de que não vai ter tanto esse problema. Só uma informação também importante em relação a esse ano, porque é o ano ainda que tem vínculo do São Paulo com a Adidas para o resto de 2023. A Adidas não está conseguindo entregar tantos os lotes que o São Paulo demanda nas lojas oficiais do clube para vender para o seu torcedor. Então o São Paulo está começando a confeccionar por marca própria as camisas que vão ser vendidas até o final do ano. Inclusive a camisa da ação de Outubro Rosa, que vai sair do São Paulo, é uma camisa também que o São Paulo está usando a marca própria para confeccionar, porque a Adidas não está conseguindo entregar os lotes para 2023 e já está mais que confirmado o fim dessa parceria. Então o São Paulo ficou de olho nisso também para acertar com a New Balance. Só fechou a marca nova com a segurança de que não vai ter mais esse tipo de problema, esse tipo de coisa na próxima temporada. Em relação aos valores, não dá pra gente abrir aqui tudo também, que senão entrega a fonte bastante, mas o que eu posso assegurar é que é muito parecido e até um pouco acima. Não é tanto acima assim, porque a gente fala acima, parece que é muito acima, mas assim, é um pouquinho acima do que a Adidas dava pro São Paulo todos os meses. Então pro São Paulo é mais vantajoso em logística, né, em entrega de camisa, em exclusividade e também em relação à parte de grana. Então São Paulo aceitou esse acordo muito por conta desses 3 pontos e a New Balance passa a ser a nova fornecedora oficial do clube em 2024. O São Paulo agora preparando a sua vida daqui para frente. O cenário poderia ter sido até melhor, não, porque você ganha o título e você leva o time para uma Libertadores da próxima temporada. Mas o São Paulo poderia ter relaxado, entre aspas, um pouquinho antes, né? Porque ficou com essa questão de somar os pontos necessários para fugir da zona de rebaixamento, ou pelo menos tirar esse fantasma de rebaixamento, e aí consegue esse resultado, aí depois não consegue vencer fora de casa. Então ficou uns gatilhos de falar, poxa, a gente precisa fazer isso porque estamos sendo criticados, precisamos vencer fora, somar pontos e tal. Demorou um pouquinho, poderia ter conquistado essa pontuação, poderia ter vencido fora de casa antes, para aí o Dorival, de repente, até dar mais oportunidades para os jogadores mais jovens. Agora, tem essa barca aí, super bacana e tal, mas a Marília falou bem, né? Os nomes que estão na mesa que interessam é Lucas, Rames. Fica, não fica. E Luciano. É isso. O que você achou mais importante? Lucas. Mais que o Luciano? Não, para mim... O Luciano tem contrato. O Luciano tem contrato. Mas é que ele pode sair, certo? Dependendo da proposta, né? Se tiver proposta. Dependendo da proposta, ou então se o Rames consegue lá, olha, ele tem a garantia aqui que vai ser titular. Aí o Dorival tem que pegar o boné dele e ir pra cá. Bora. Aí o Dorival pega. Perfeito. Primeira Aí vez que acabou, o cara vai. O cara é campeão da Copa do Brasil, tirou o time da fila. Primeira vez que ele vai começar o trabalho, ó, chefe, você tem que botar o Rames pra titular, senão então pega a coisa e vai embora. Mas vai então, por cima, né? O Massa vem falando isso. Essa não é uma equação muito simples, porque é claro que no mundo normal fala, bom, o Dorival que resolve aí se o cara vai ser titular ou não. Mas aí chega o Rames, com o tamanho do Rames e não sei o que, tá. Não é simplesmente chegar, ô Rames, você se liga aí, o Dorival que manda, né? É difícil. Não, acho que tem que ter uma conversa, né? Um convencimento. O jogador precisa... A impressão que eu tenho é que o Rames está tentando uma rescisão amigável, cara.
Não me parece que ele está confortável com a situação dele. Não estou colocando o Luciano nessa história, com o banco. Acho que o que ele fez de priorizar a seleção colombiana, pós-título da Copa do Brasil, não acho que seja uma vingança por não ter sido usado. Não é essa a palavra. Mas depois de ele não ter sido usado nos momentos agudos, desde que ele chegou ao São Paulo, que são os mata-matas da Copa do Brasil e aquele jogo de Sul-Americana, o São Lourenço, não, é São Lourenço. Ele deu. De não ter sido usado, quando ele sabia que seria usado, ele priorizou a Colômbia que ia usá-lo como usou e ele foi destaque. E a gente está vendo um movimento da MLS, só para você pegar o jornal Todo Dia, abrir lá os jornais dos times da onde vai ter Copa América e onde tem time de futebol, se preparando para a próxima temporada, que começa em fevereiro. Eu duvido que os caras não queiram o Rames Rodrigues, qualquer time de lá. Então, mas isso, como ele tem contrato, tem que ser igual vai ter que ser igual o Soares, que tinha contrato de 2 anos e o Grêmio aceitou ele abrir mão. Fica me parecendo que assim, não, eu gosto muito, mas eu quero jogar, eu abro mão de um dinheiro, vocês têm muito dinheiro, eu vou ganhar muito, você já tem o Lucas. Não é que ele quer sair, entendeu? Só que ele se colocou no mercado por conta da porta que o São Paulo abriu. Exato. Ele se colocou no mercado, e não pelo que ele jogou no São Paulo, pelo que ele jogou na Colômbia. Sim. E aí agora começa um movimento pré-Copa América que o Rames nos Estados Unidos, gente, não precisa ser nenhum gênio para ligar os pontos. Óbvio. Isso está claríssimo. Agora, mas acho que aí o empresário dele tem que trabalhar, né, Marília? Tem razão. Ir lá buscar um MLS desse qualquer e trazer pelo menos uma proposta para o São Paulo, né? Isso eu acho que não vai acontecer. Então seja claro. Falou, pessoal, eu quero ir embora, abro mão do que tem para receber, vocês não precisam pagar mais nada, tudo bem para vocês? Devolvo se tiver adiantado alguma coisa, porque se o o clube ir, precisa agir agora, né? Acho que agora acho que é uma posição mais forte do clube. E se ele ficar, tem que parar com essa palhaçada que ele só joga na véspera de ir, na véspera de voltar, ele não joga. Isso é ridículo. Isso me lembrou quando o Ricardinho quis sair do São Paulo, né? Que o Juvenal fez uma coletiva com o Ricardinho do lado. Muito obrigado, mas para jogar aqui no São Paulo tem que ter fibra, tem que ter vontade. Ele não tem, ele não quer. Com o Ricardinho ao lado dele, o Juvenal, o Juvenal falou. Bom, mas enfim, agora, há um risco nesse movimento MLS... Eu não lembrava disso. De Lucas também ser... O São Paulo considera que, em termos financeiros, não... sofreria uma concorrência da MLS em termos financeiros pelo Lucas. Conseguiria cobrir e igualar uma proposta da MLS pelo que os caras pagam para os jogadores. Aí vai depender um pouco da questão do Lucas. Não, mas eu acho que no caso da MLS não tem nem comparação. Eles querem o Rames. Sim, é uma O Lucas não vai disputar a Copa América, não está na própria Copa do Mundo, sabe, sei lá.